Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos continuar estudando a unidade 3 de português. Então, pega a sua apostila, sua borracha, o seu lápis, porque nós vamos fazer algumas anotações durante a aula. Vamos lá? Vamos fazer algumas interpretações e depois vamos estudar o substantivo em gênero e número. Acompanha comigo. Página 59. Temos um texto, vamos ler? Prato demorou ou veio com bicho? Você vai a um bar ou restaurante e o seu prato demora para chegar. Ou pior, sua comida vem com um bicho no meio. Em situações como essas, o consumidor nem sempre conhece os seus direitos e pode ficar em desvantagem. Então, nós temos duas situações aqui que estão nos direitos do consumidor e vocês vão conhecer comigo. Situação 1. Pedido demorado. O consumidor pode desistir do pedido sem a necessidade de pagar por ele, se considerar que está demorando demais. Você sabia? Situação número 2. Prato com cabelo ou bicho. Se o prato vier com cabelo, pelo, inseto ou qualquer corpo estranho, o consumidor pode pedir a troca imediata, ainda que tenha notado a presença da sujeira após consumir parte do pedido. Tudo isso, então, foi retirado, como eu disse, do Código do Direito do Consumidor, tá bom? Então, nessa unidade, você conheceu um tipo específico de carta. Vamos relembrar, a carta de reclamação, né? Nós vimos que se nós tivermos alguma situação indesejada, nós podemos reclamar, mas precisamos ter o quê? Argumentos convincentes. Nessa situação aqui, se um cliente ele poderia escrever uma carta de reclamação para o restaurante, de acordo com o que a gente acabou de ver? Com certeza, né? Por quê? Porque a comida demorou muito, por exemplo, ou se encontrasse alguma coisa no prato, né? Então, ele poderia fazer uma carta de reclamação. Esse segundo momento está sugerindo para vocês fazerem a atividade, uma carta de reclamação. Nós faremos a atividade da página 64 e 65, porque lá está exemplificando bem como se faz uma carta de reclamação, tá ok? Então, faremos a página 64 e 65 no caderno. Eu vou passar até lá e vou explicar certinho como vocês vão fazer. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre substantivo, gênero e número. Mas, para a gente chegar em gênero e número, a gente tem que relembrar tudo que a gente viu lá no terceiro ano sobre substantivo, né? Então, os substantivos simples são aqueles formados por um único elemento. Substantivo simples, chuva, por exemplo. E o composto é aquele formado por dois ou mais elementos. Guarda-chuva. Lembra? Substantivo primitivo. Primitivo é aquele que dá origem a outra palavra. Por exemplo, a palavra pedra. Como assim, professora? Porque o derivado é aquele que vem de outra palavra. Pedreira. Primitivo, então, pedra. E o derivado de pedra é pedreira. Então, são exemplos daquilo que a gente viu ano passado, só para você se recordar. Substantivo concreto nomeia seres que possuem existência própria. Por exemplo, ser humano ou o homem. E o abstrato depende de outros seres para existir. Então, o concreto poderia ser a professora Kelly, né? E o abstrato? O abstrato é aquele que depende de um ser humano para ele existir. Por exemplo, felicidade. A felicidade não depende de estar em uma pessoa, é um sentimento, né? Não tem vida própria. Por isso que ele depende de outro. Lembrou de tudo isso? Qualquer coisa você volta aqui. Então, sabendo de tudo isso, agora a gente pode voltar para o gênero dos substantivos. Vamos ver ali, ó. Leia essa carta de reclamação e perceba os substantivos usados. Quero fazer uma reclamação. A folhinha está muito ruim. Não tem mais jogos e só vem curiosidade chata, às vezes. Então, por favor, voltem com os jogos, porque senão eu só vou ler a última página da folhinha, disse a Ana Paula Chaves, tá? Você conseguiu identificar os substantivos usados ali pela autora? Então, vamos vê-los. Reclamação é um substantivo, folhinha, curiosidade, jogos
e página são os substantivos vistos nesse trecho de texto. Agora responda as questões. Quais os artigos poderiam acompanhar? Professor, o que é artigo mesmo? É aquele que antecede o substantivo. Vamos ver? Os artigos em reclamação, folhinha, curiosidade e página podem ser quais? A e uma. Por quê? Vamos entender. Antes de reclamação, eu posso usar o quê? A reclamação ou uma reclamação. Antes de curiosidade, a curiosidade ou uma curiosidade. Antes de folhinha, a folhinha ou uma folhinha. Antes de página, a página, uma página. E jogos? Jogos não é um substantivo feminino. Tem como eu colocar a jogos ou uma jogos? Não. Então, na palavra jogo, eu teria que utilizar os jogos, porque está no plural, ou uns jogos, certo? Então, as palavras reclamação, folhinha, curiosidade e página são, portanto, substantivos femininos. Como que a gente sabe? Pelo artigo que a gente usou, né? Olhando assim algumas palavras, se a gente não colocar o artigo antes, a gente não consegue saber se é masculina ou feminina. A partir do momento em que nós acrescentamos o artigo, nós conseguimos identificar o gênero dessas palavras. Tá entendendo aonde que eu vou chegar? Então, continuando. A palavra jogos é um substantivo feminino ou masculino? Masculino. Por quê? É acompanhado do artigo os ou uns, que é masculino, certo? Então, com base em suas respostas, é possível afirmar que quando um substantivo pode ser acompanhado de a, as, uma ou umas, ele é feminino. E o, os, um e uns, ele é masculino. Vamos olhar outros substantivos. Vamos ver, ó. Portal, canal e telefone. Esses três substantivos não terminam com a letra A, nem com o. Como que a gente sabe se eles são masculinos ou femininos? Então, vamos ver, ó. Da mesma forma como fazemos anteriormente, podemos colocar os artigos. O portal, o canal, o telefone. Então, nós conseguimos identificar que eles são masculinos, certo? Olha lá embaixo, quando falamos em gênero dos substantivos, estamos falando disso, feminino e masculino. Então, agora você já pode resolver exercícios sobre gênero, né? De substantivo. Quando eu falar a, as, uma e umas, feminino. O, os, uns e uns, masculino. Tá bom? Releia outros substantivos retirados das cartas de reclamação que você estudou. Essa tabelinha também tem no caderno de vocês, tá? Dos artigos. Colegas, moradores, animais. Todas essas palavras são substantivos. Eles estão no plural ou no singular? O que vocês acham? Terminam com S. Estão no plural, né? Como você chegou a essa resposta? Todos têm o S no final. Então, vão fazendo essas anotações na apostila de vocês. Não deixem ela incompleta, tá? É muito importante. O conteúdo está todo certinho. Portanto, podemos afirmar que, para fazer o plural dos substantivos, geralmente acrescentamos a letra S. Porém, existem outras formas. Vamos ver. A palavra valor, no plural, valores. Jardim, jardins. Matriz, matrizes. Varal, varais. Funil, fica funis. Anzol, anzóis. Papel, papéis. Então, quando falamos em número dos substantivos, estamos falando de singular e de plural. Estamos nos relacionando com a quantidade, certinho? Singular, um, plural, dois ou mais.
E aí, pessoal, vocês vão colocar as frases abaixo, vão transformá-las no feminino, tá? Depois, eu vou vir com as respostas dessas atividades que eu estou explicando. Então, todas aquelas frases, vocês vão transformá-las no feminino. Número 2, reescreva essas frases no plural. Nesse caso aqui, a frase está no singular e você vai colocá-la toda no plural, tá bom? Aí, lá embaixo, temos a seguinte situação, ó. Chegou a hora de exercitar o que você aprendeu a respeito do singular e do plural. Você vai realizar um jogo que está lá no material de apoio, tá? Observando as palavras e as imagens que formam cada uma. Depois de destacar tudo, embaralhe as peças. Então, aproveite para brincar com esse jogo de singular e plural com a sua família, tá ok? Aqui, lembra que eu falei que nós íamos ver a página 64 e 65 sobre carta de reclamação? Nessas duas está explicando exatamente o que vocês precisam fazer, ó. Conhecendo o gênero, a carta de reclamação é um texto em que o autor ou o remetente tenta convencer quem tem razão por meio de argumentos. Então, você vai imaginar uma situação da sua escolha e vai fazer uma carta de reclamação. O que precisa ter na carta de reclamação? Local e data, saudação e vocativo, explicação clara, tá? Então, você vai colocar de onde vai saudar a pessoa, vai explicar o objetivo de você estar escrevendo aquela reclamação, tá? Vai continuar, solicitação de que providências você acha que tem que ser tomada, tá? Vai se despedir e vai assinar. Então, não se esqueça, pessoal, você precisa ter argumentos convincentes para fazer essa carta de reclamação. Então, faça aí e depois me manda que eu quero ver. Depois, você vai planejar a sua escrita, tá? E você vai imaginar que está passando por essa situação, ó. Você acabou de receber pelo correio uma mochila que foi comprada pela internet. Aqui, pessoal, é uma sugestão de uma ideia. Depois, a continuidade, como eu falei, vai ser você que vai dar, tá? Apesar de ser uma mochila linda, ela não veio nas cores que você pediu. Por isso, você resolveu escrever uma carta de reclamação via e-mail ao gerente da loja, onde você comprou o produto, para reclamar da troca das cores e solicitar outra mochila, exatamente como a que você havia pedido. Esse daqui é o caminho. A forma como você vai desenvolver é sua, tá bom? Depois você vai revisar a sua carta, vai pensar nos argumentos e vai mandar ver no seu caderno. Faça um rascunho primeiro para depois passar ali. Agora, dando continuidade, ó, use a carta de reclamação a seguir para resolver as atividades. Aqui eu estou na página, deixa eu ver aqui, 66, tá? Vamos ver. Aí temos o número do pedido 175-812-740. Correspondia a uma caixa de giz de cera, um kit de livros de colorir e 3 cadernos. Então, esse pedido vem lá do Recife, no Pernambuco, no dia 12/1/2016. O que ele pediu além, né? Então, um kit de livros, giz de cera, 3 cadernos, um vermelho, um amarelo e um verde. Mandaram os itens corretos, porém, em vez de caderno verde, mandaram preto. Eu não quero. Quero o produto que eu escolhi e comprei. Exijo com urgência que seja enviado o produto correto o mais rápido possível. Assinado Álvaro. Você vai responder essas perguntas de acordo com a reclamação do Álvaro. E aí, você acha que ele está correto? Você acha que ele deveria ter reclamado? Ou ele poderia ficar com o caderno, mesmo que não seja aquele caderno que ele pediu? Pensa e me responde as perguntas, tá? Número 5. Com base em seus estudos sobre o gênero das palavras, escreva a seguir os vocábulos, tá? Então, o masculino de autora, de senhora, de mulher e de consumidora, certinho? Agora a gente vai ler esse textinho para a gente conseguir realizar as outras questões das próximas páginas.
para fazer mais. Leia a postagem a seguir que apresenta uma situação um tanto quanto diferente. Vamos ver. Então, temos até umas fotos ali, vamos analisar. Algumas amigas da Jade, Ruthven, cansadas da atitude dela, resolveram se manifestar enviando uma postagem anônima pela internet. Vamos ver. Jade, me reuni com algumas das garotas e estamos tão cansadas de seus comentários recorrentes sobre a sua vida e cada pequena coisinha que a Adi faz. Olha, nós todas temos filhos pelos quais somos loucas. E adivinhe, todo pai acha que o seu filho é o melhor do mundo. Mas não fazemos todo mundo engolir isso. Ela veste uma roupa nova, bem, tira uma foto e manda privadamente para a pessoa que deu a roupa para ela, não para todas. Ela engatinha para fora do tapete, nós não ligamos. Ela tem 6 meses, grande coisa. Pare e pense, se todas as mães postassem todas as bobagens sobre seus filhos, tenho certeza de que você se cansaria muito rápido. Mal podemos esperar para você voltar ao trabalho. Talvez você não tenha tanto tempo para passar no Facebook. A Adi é linda e nós todas a amamos, mas nossas crianças são demais também. Acho que você está irritando muita gente com a Adi, isso e Adi aquilo. Achamos que isso diminuiria depois do primeiro mês, mas isso não aconteceu. Nem todo mundo está tão interessado quanto você sobre o que a Adi faz, então dê um tempo. Estamos fazendo isso para que você saiba o que realmente as pessoas pensam. O que vocês acharam desses comentários desse texto? Vocês acham que realmente essas colegas estão certas? Ou vocês acham que elas pegaram um pouquinho pesado com ela, com a Jade? O que você acha? Então você vai analisar, né? Elas estão fazendo uma carta de reclamação, né? Pela internet, né? Jogando nas redes sociais da atitude que elas não gostaram com relação à amiga. E aí você vai responder, quem é o autor da postagem? Para quem a postagem foi destinada? Por que motivo essa postagem foi escrita? Que tipo de linguagem foi empregada? Formal ou informal? Que tipo de... em alguns momentos, certas palavras aparecem em letra maiúscula. Como é possível verificar nesse trecho? Ó, me reuni com algumas das garotas e estamos tão cansadas de seu comentário. Por que vocês acham que ela usou as letras grandes? Tudo maiúscula. Provavelmente ela queria chamar a atenção dela de alguma maneira, né? Número 11. Leia os comandos e faça o que se pede. Escreva o masculino plural de amigas, o feminino de pai, o singular de filhos, plural de mês e masculino singular de loucas. Então misturou tudo, mas você sabe todas essas respostas, hein? Só você lembrar. Mais um desafio. Agora eu estou na página 69, tá? Complete as lacunas com os dígrafos adequados. SC, SC cedilha ou XC. Lembra que a gente falou sobre dígrafo? Então, você vai acrescentar aquele que você acha mais adequado para completar essas palavras. E, por fim, você vai marcar aquilo que você aprendeu desse conteúdo. E assim nós vamos finalizar a unidade 3 da apostila de português. Certo, pessoal? Realizem todas as atividades que eu fui passando durante os slides, que eu expliquei com calma. Depois eu vou vir aqui em um outro vídeo, no segundo momento, para resolver essas questões com vocês, para corrigir a apostila, tá bom? Beijo, meus queridos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.